Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos salmodiar no Salmo 63. Salmo 63. Não, nós fizemos esse salmo no domingo. Vamos fazer o 64. Quando eu vi o título, Salmo 64, diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir. E ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim, eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Até aqui. Amém. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 23. Chegamos ao capítulo triste da Bíblia. Gênesis 23. Vamos à nossa liturgia, versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Até aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo por essa palavra. Oramos pedindo, Senhor, pela nossa vida, que o Senhor venha agindo poderosamente no nosso meio, nos dando sabedoria da palavra. Que nós possamos aprender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, por que eu disse que esse é um capítulo triste da palavra? Veja, é a morte de Sara. Sara, ela tem algumas curiosidades. Ela é a única mulher da Bíblia que se conta o tempo de vida dela. Mais à frente nós vamos ver que ela é chamada na Bíblia da nossa mãe. Porque a partir dela veio o descendente Isaac, e a partir do descendente Isaac veio a linhagem de Jesus e veio o Messias. E o que nós vamos ver? Veja, nesse capítulo a gente vai ver o que todo mundo já sabe. Que se Jesus não voltar enquanto estivermos em vida, nós vamos conhecer a sepultura. Mais hora, menos hora, ou um ou outro, nós vamos morrer. E por que isso acontece? Veja, na verdade o que nós estamos vendo aqui é o final de uma geração começando a acontecer. E uma outra geração vai começar a se iniciar. Aqui aproximadamente, veja, Sara quando Isaac nasceu, ela tinha 89 para 90 anos. Se ela viveu até 127 anos, que foi uma vida longa, uma vida farta. Isaac aqui tinha 37 anos. A continuidade do plano de Deus continua em Isaac. Então o que a gente está começando a ver aqui é uma mudança geracional. O que eu quero dizer?
Se Jesus não voltar, olha, muito dificilmente eu vou estar pregando aqui daqui a 50 anos. Provavelmente o Rodrigo vai ser um senhor, o Mateus vai ser um senhor, o Humberto vai ser um senhor, o Erasmo vai ser um senhor, eles vão ser os pregadores. A Paula provavelmente já vai ter partido, apesar que a avó dela viveu até 94 anos, ela estaria com 99. Pode ser até que chegue. Mas o que acontece? O mover de Deus, existe uma mudança de geração. E esse é o caminho de todos os mortais. E eu não tenho que me abalar com isso. Veja, quando eu morrer, é somente o meu corpo que vai morrer. Embora eu ache a coisa mais normal, se de repente você vai para uma UTI, você começa a ver um monte de aparelho ligado, e você se pergunta, o que está acontecendo? Aí cai a ficha, opa, será que eu estou morrendo? É normal sentir medo. Por quê? Porque nós habitamos num corpo, que o pecado habita nele. E por mais fé que você tenha, talvez até você sinta medo. Entendeu? Apesar que eu acho que no momento da morte, em geral, o Senhor vem confortando, e eu inclusive acho que, dependendo do nível de comunhão, o Senhor mostra para a pessoa que vai recolher. E ao mostrar que vai recolher, ele tranquiliza. Por exemplo, essa vozinha da Paula, no dia que ela morreu, ela tinha um filho que ela gostava muito. Ela falou, manda chamar o Tinão, porque eu estou partindo. Entendeu? E ela foi uma pessoa, veja, ela não era uma crente, mas ela cria em Jesus. Ela viveu uma vida na igreja, servia na igreja, a gente percebia várias obras. Então, me parece que ela era alguém que teve fé, até pelo tipo de vida e o tipo de morte que ela teve. Entendeu? Mas ela sabia que estava partindo. E é o que nós estamos vendo aqui. O que nós temos que compreender? O bastão passa. Por exemplo, estava fazendo a conta da geração da minha mãe, que hoje está com 86 anos, só tem vivos, assim, dos mais próximos, da geração de primeiro grau, só tem minha mãe viva. A última partiu sexta-feira passada, foi minha querida tia Fátima. Todos os demais, que eu digo de tios e tias, que é de primeiro grau, partiram todos. Então, quando a gente faz a leitura, por exemplo, eu estava pensando nisso, essa palavra aqui falou muito comigo. Estava pensando nisso, por exemplo, quando o Senhor me salvou, o Rodrigo era um bebê. Hoje o Rodrigo é um homem. Vai fazer 21 anos. Se eu pegar a idade dele e ver o que eu fiz nesses 21 anos, e jogar 21 anos para frente, eu vou estar com 77. Que agora em novembro eu faço 56. 77, se eu chegar nessa idade, é a idade que meu pai morreu. É uma mudança geracional. Concordo que é extremamente coerente eu parar para contar de trás para frente. Quantos anos eu tenho? O que eu vou fazer nesses anos? Vamos supor que o Senhor me dê mais 25 anos de vida, vai me jogar para uma morte lá perto dos 81, 82 anos. De que maneira que eu vou ocupar esses 25 anos de vida? Porque quando a gente olha, veja, eu fiz um monte de coisa. De quando o Rodrigo era bebê para agora, fizemos um monte de coisa. Do João, viram o Rodrigo bebê? Eu lembro até hoje do primeiro dia de escola da Nádia. Eu lembro dela passando ali na rua com o uniformezinho do Chafi, que nem ela lembra, eu lembro. Entendeu? Claramente, o primeiro dia de escola da Nádia eu lembro. Então o que acontece? Nós temos que começar a ler, veja, na vida. Existem pontos que alguns gostam de chamar de marcos. Por exemplo, a minha conversão, ela é um marco. A partir dali a vida muda. Por exemplo, o meu casamento é um outro marco. A
partir dali eu não tenho mais a vida de solteiro. Quando eu me formo numa faculdade, é um outro marco, eu vou começar a desenvolver carreira naquela área. Quando nasce um filho, a família não vai ser mais a mesma. Só que vai chegar um momento que vai haver o marco da morte. Por exemplo, eu procuro passar, na verdade eu procuro me doar inteiro. Na verdade eu procuro me doar inteiro. Para o Rodrigo, para o Erasmo, para a Luísa, para a Nádia. O Humberto agora eu tenho tido menos contato, mas quando ele está próximo também. Por quê? Porque vai chegar um momento que eu não vou estar aqui. O tempo deles me aproveitarem, de aproveitar o meu depósito de maneira prática, já era. O dia que eu for à sepultura, o máximo que eles vão poder fazer é ouvir todas as palavras de volta que vão estar registradas. Por exemplo, o tempo de amar uma pessoa de maneira prática foi embora. Então, assim, nessa vida corrida, nessa vida que nós temos, assim, extremamente atribulada, como no nosso coração Deus colocou a eternidade no coração do homem, a gente vive como se não fosse morrer. E nós deveríamos parar para pensar na finitude da vida. Nós devíamos parar para pensar, fazer leituras. Veja, Abraão viveu uma vida com Sara, peregrinaram juntos, foram atrás do chamado de Deus. Só que chegou um momento, Abraão teve que lidar com a morte da sua querida. E ela partiu. E a informação bíblica que a Bíblia nos dá é o seguinte: quando chega o dia, não escapa, não fica para amanhã. E resta para aqueles que ficam apenas a saudade. E aquele que foi chamado a Deus, naquele momento, ele vai estar cara a cara com o Senhor e vai levar a vida que ele teve para servir a Deus. Então, assim, é algo extremamente complicado. Se eu passar por essa vida, não parar para pensar na finitude da vida, não parar para pensar na mudança geracional, eu vou pegar os melhores anos da minha vida e vou jogar fora. Vou pegar toda a minha força, todo o meu vigor, toda a minha capacidade de realizar coisas e jogar fora. Por quê? Porque não fiz a leitura correta do tempo. Então, nesse capítulo aqui, Gênesis 23, ele nos mostra a finitude da vida. É uma mudança geracional. Veja, dentro do plano de Deus, Deus chama Abraão juntamente com Sara. Sara era estéril. Sara cumpre todo o seu chamado. No final da palavra nós vamos ver que, inclusive, com todas as suas falhas, ela é uma heroína da fé. Repetindo, é a única mulher da Bíblia que a idade dela é contada. Isso não é pouca coisa, numa sociedade patriarcal. Não estamos dizendo que a mulher é menos importante, estamos dizendo que no contexto que a Bíblia foi escrita, não se contava a idade das mulheres. E Sara é contada. Inclusive, eu vi um teólogo falando que ele acredita que Sara morreu em torno de 2020, 2030 antes de Cristo. Quer dizer, se esse teólogo tiver certo, fazem exatamente, ele dá a data de 2028. Mas vamos arredondar. Se ele tiver certo, fazem 4.050 anos que Sara morreu. Se a conta dele estiver certa. Findou aquela geração. O bastão vai começar a ser passado.
Após a morte de Sara, a vida segue. Nós vamos ver que Abraão vai casar-se com Quetura, vai viver mais alguns anos. A gente vai ver que Isaac vai se casar com Raquel, não, com Rebeca. E a continuidade do plano de Deus vai seguir, é que nem nós aqui. Eu entendo que, assim, para meu gosto, que se o Senhor não voltar, que daqui a 100 anos haja uma igreja funcionando aqui. E que nós sejamos capazes de passar o bastão de uma doutrina saudável, de ganhar pessoas para Cristo, de ser uma geração que muda, que faz a diferença, como luz do mundo e sal da terra, e que consegue fazer a obra. Por quê? Porque o plano de Deus tem que avançar. Independente da geração que está com o bastão na mão, o plano de Deus tem que avançar. Agora, a primeira coisa que chama a atenção de vocês: bota um freio na vida. Para fazer conta um pouco. Não jogue fora os principais anos da sua vida. Sabe? É muito importante eu saber contar o meu tempo. Porque esse tempo é limitado. Quando Deus me chamar, não vai ter como reverter isso. E tudo aquilo que eu fiz é o que eu vou levar. E qual o legado? Por exemplo, Sara deixou um legado. Ela está como a única mulher que teve sua idade contada. Nós vamos ver mais ao final da palavra. Ela está no panteão dos heróis da fé de Hebreus 11. E Pedro cita Sara como modelo de mulher de Deus. Isso quer dizer que a mesma Sara que mentiu quando chegou no Egito, dizendo que era irmã de Abraão, se tornou uma heroína da fé. Isso quer dizer que eu e você vamos cumprir os processos que Deus tem para cumprir. De uma maneira ou de outra. Nós vamos cumprir a carreira. Agora, nós não podemos confundir aquilo que Deus decretou e já fez com a minha responsabilidade de parar. Peraí, eu não sei vocês, eu fico sempre pensando: Senhor, como eu estou aproveitando minha vida? O que eu estou deixando? O que eu tenho feito? Porque o tempo passa muito rápido. A minha cabeça é, lógico, mais maduro, mas a minha cabeça é aquele rapaz de 32, 33, 34 anos que foi salvo, aquele homem, aquele jovem homem. Eu tenho praticamente a mesma cabeça. Meus filhos sabem disso. Porém, no corpo de um senhor que vai fazer 56 anos. Esse corpo está envelhecendo. Esse corpo está adoecendo. Vai chegar o momento em que o meu tempo geracional parou. E eu vou ter que pegar o bastão e deixar o legado. E isso vai acontecer com todos vocês. Nós vivemos numa sociedade que não fala dessas coisas. E tem gente que inocentemente tem aquele diálogo: não gosto de falar de morte, como se fosse escapar. É que nem Apocalipse. Não leio Apocalipse. Por que não? Se eu não ler, é melhor. Legal. Deus fala que é bem-aventurado quem lê e estuda, e você não quer ler. Lógico que eu não vou ficar vivendo pensando que vou morrer. Porque eu sei que quem vai morrer é o meu corpo. Veja, nem os ímpios vão ressuscitar. A gente esquece isso. Quem morrer sem Cristo vai ressuscitar. Vai estar cara a cara com Deus. E vai passar a eternidade no lago de fogo. Num corpo ressurreto. Que não morre. Em tormentos. Até aqueles que não creem em Jesus vão ressuscitar.
Só que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para o tormento eterno. Palavras de Jesus. É algo que tem que ser pensado. Então, assim, quando eu vejo esse capítulo, na verdade eu estou vendo a minha vida e a sua vida. Apenas é o começo. Nós vamos notar nessa igreja aqui, se Jesus não voltar, uma mudança geracional. E essas mudanças acontecem muito rápido, e o tempo vai passando muito rápido. Cabe a nós administrarmos o único recurso que é escasso, que tem um limite, que é o nosso tempo de vida aqui. Isso é uma coisa que eu tenho que parar para pensar. O tempo é o único recurso não renovável. Que Deus possa realmente nos dar sabedoria para contar os nossos dias, como diz o Salmo 90, que Moisés escreveu: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, nos dê um coração sábio. Amém? Então, depois dessa breve introdução, vamos à exposição da palavra. Vou reler o versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Veja que interessante, quando você vê Kiriat Arba, quer dizer cidade de Arba. Kiriat é cidade. É que nem Kiriat Jearim, é cidade de Jearim. Arba, quem foi Arba? Eu não vou abrir o texto, mas o livro de Josué tem na referência da sua Bíblia. O livro de Josué fala que Arba foi o maior dos gigantes em Hebrom. E ele foi tão famoso que a cidade de Canaã ficou conhecida como Kiriat Arba, que depois veio a se chamar Hebrom. Aqui, Josué não havia entrado na terra prometida. O escritor Moisés está nos mostrando, a cidade de Hebrom já foi chamada Kiriat Arba, que era a cidade dos maiores gigantes que tinha. E Sara morreu ali. E o texto fala o seguinte, que Abraão veio lamentar. Gente, sempre que você vê essa palavra lamento, não pense num simples choro, não pense numa simples... O lamento é algo assim, não tem remédio. Sara morreu. Abraão, como marido de Sara, a partir daquele momento não iria usufruir mais da sua consequência, da sua companhia. Por exemplo, na minha enfermidade, o Rodrigo e a Paula, eu falava para eles, vão lá dar uma pedaladinha. É importante para vocês, que até quando eu voltar fica melhor. Os irmãos sabem que eu gosto de praticar esporte. Só que veja, minha esposa estava pedalando, sabendo que uma hora eu ia voltar. Mas vai chegar um momento em que ou ela vai estar sozinha, provavelmente ela, porque ela é mais nova do que eu, ou eu vou estar sozinho. E quando isso acontecer, é irremediável. O tempo de amá-la de maneira prática foi embora. Acabou. E gente, a gente vê tanta tolice, a gente vê gente fazendo tanta besteira. Eu tenho visto pessoas de idade jogar fora os seus anos, jogar fora os seus relacionamentos por cabeça dura. É impressionante, porque a gente pensa, a pessoa de idade tem sabedoria. Não, pessoa de idade é tão pecador como o novo, e muitas vezes pode ser pior que o novo. Você vê pessoas aí próximas aos 90 anos jogando a vida fora, sendo que deveria estar alegre, contente, feliz, acordando de manhã, nossa, Deus me deu mais um dia. O que eu vou fazer de bom nesse dia? Vou ligar para tal pessoa, vou fazer tal visita, vou fazer uma comidinha para uma pessoa assim. Aí no outro dia acorda de novo, ô Senhor, obrigado, mais um dia, porque vai chegar um dia que vai acordar na UTI. E não vai ter mais como viver. Percebe a profundidade do que eu estou falando? Eu tenho que parar para pensar. Amém? Amém.
Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 3. Depois se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Veja, nós temos que entender algumas coisas aqui. Abraão já tinha saído da terra há mais de 50 anos. E ele não tinha 1 centímetro de terreno na terra de Canaã, que Deus prometeu. Deus não falou: você vai ser peregrino na terra que eu vou te dar, para ti e para tua descendência. Ele não tinha 1 centímetro quadrado. Não tinha nem uma taperinha que ele alugou num contratinho. E aí ele chega para os filhos de Et e fala: eu preciso de uma sepultura. Por quê? O cuidado com os mortos é bíblico. Inclusive, eu estava vendo que como é que eu faço a palavra? Eu monto a palavra e daí eu vou ouvir. Por exemplo, essa palavra aqui eu ouvi o Marcos Granconato, eu ouvi o Hernandes Dias Lopes, eu ouvi o Rômulo Monteiro, eu ouvi o Mauro Meister, que são grandes mestres. Toda palavra eu trabalho assim. E aí eu vou adicionando algumas coisas que eu aprendo com esses mestres à palavra. Entendeu? E o Rômulo Monteiro falou uma coisa interessante, que às vezes a gente fala: não, aquilo ali é só o corpo no velório. Realmente é só o corpo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, não é apenas um corpo. É o tabernáculo que um herói da fé, um ser feito em mais semelhança de Deus, habitou. Então todo esse cuidado que nós temos com os mortos é algo que vem da Bíblia. E a gente percebe na cultura de Abraão, que veio lá da Mesopotâmia, esse cuidado. Você percebe, Abraão pegou, velou Sara, pranteou Sara, e aí foi providenciar para dar um enterro decente para Sara. Isso tem 4.000 anos. Tanto é que até hoje, na sociedade judaico-cristã, nós temos um respeito com os mortos. E fazemos isso de maneira decente. É daqui que vem. Entendeu? E veja, tem coisa que é engraçado. 21 anos eu não tinha parado para pensar nisso. Não é apenas um corpo. É o corpo de um ente querido seu. É o corpo de uma pessoa que esteve do seu lado. Então tem que ser tratado com a maior dignidade possível. Curioso, né? O senhor, 56 anos, não tinha parado para pensar nisso. Eu era desse que falava: só o corpo. Lógico que jamais ia fazer algo antibíblico. Mas nós temos que entender aquele momento do luto tem que ser tratado com respeito, aquele momento tem que ter o prantear com respeito. Existe todo um ambiente envolvido naquilo que é necessário ser feito de maneira correta e bíblica. Amém? Tanto é que a gente vê até as pessoas que não temem a Deus, o que elas mais querem é um funeral decente para os seus entes queridos. Então isso está engedrado em nós, na nossa cultura. Amém? Vamos lá, versículo 5. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós, em terra tua morta, na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Veja que interessante. Abraão gozava de reputação, os filhos de Et. Existe uma coisa curiosa. Quem são os filhos de Et? Olha que interessante. Lá na região que Abraão veio, que é próxima à divisa com a Turquia e o Iraque, que a gente vê nos noticiários hoje, existiu o grande Império Hitita. O Império Hitita deu origem aos filhos de Et. É esse povo que nós estamos falando. Para vocês terem uma ideia, o faraó
que nomeou José primeiro-ministro, ele era hitita. O faraó que tentou matar que matou os primogênitos e era para matar Moisés, já não era hitita, tinha retomado o poder. Para vocês entenderem quem é esse povo. Então esse povo aqui, a origem deles era numa região próxima à região de Abraão. Então eles conheciam os costumes, tanto é que eles tinham sepulturas. E é interessante o que? A fama de Abraão já corria. Eles sabiam o poder de Abraão, eles sabiam a capacidade de Abraão, eles sabiam a riqueza de Abraão. Inclusive eles falam que ele é príncipe de Deus. A palavra usada aqui para Deus é uma palavra genérica. Não é Jeová, não é Adonai, é uma palavra genérica para Deus. Mas eles entendiam que Abraão era alguém que tinha relacionamento com o seu Deus. A pergunta é, quando nós morrermos, as pessoas vão olhar e falar, ali está o servo de Deus? Essa é a maior tranquilidade que a gente pode ter no funeral. Você pode ver quando alguém morre, a primeira pergunta que você faz, ele conhecia o Senhor? É muito triste quando você não sabe a resposta. Quando aconteceu de fazer funeral, ninguém veio perguntar, mas se a pessoa, por exemplo, quando essa minha tia morreu, todo mundo falou, não, que ela faça passagem para a luz e não sei o quê. Eu já fui por outro lado, eu falei, fico muito triste, muito sentido. Ela foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, que me amou muito. Vários finais de tarde eu passava na casa dela para tomar um café vindo do trabalho. E ela falava, Maurício, quer um pedacinho de bolo com sorvete? Aí lembrei uma passagem muito engraçada que nós tivemos numa viagem em família, com meu falecido tio, com meus primos e com ela, que eu fui junto, uma passagem única. Sabe aquelas passagens super divertidas? Mas eu não falei que ninguém ia entrar na luz, sair da luz, entrar na treva, sair na treva, porque eu não sei. O que eu sei é que se ela conheceu o Senhor, ela foi salva. E se ela não conheceu o Senhor, não foi. Agora é triste, né? Você não ter certeza. É muito triste. Amém? Mas vamos ver a resposta de Abraão. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e falou com eles, dizendo: se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dá pelo devido preço, em herança de sepulcro no meio de vós. Veja, tem muita informação aqui nesses 3 versículos. Primeiro, Abraão usa o costume da terra, ele não se dirigiu diretamente para Efrom, porque dentro daqueles clãs havia um relacionamento feudal entre senhores e aqueles que estavam debaixo da proteção. Efrom era um homem rico. E o costume da terra era dessa maneira. Então, Abraão vai, se dirige ao povo, dentro do costume do povo, dentro da legalidade jurídica do povo, e pede para eles conversarem com Efrom, e propõe um negócio justo. Eu vou pagar o que vale da terra. A gente percebe em Abraão essa característica. Por exemplo, a gente vê na igreja irmãos que não fazem negócios dessa forma. Isso é muito sério. Questões básicas, por exemplo, eu lembro na época do DVD, pirataria. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu tinha vendido o Ideia Prateado, e aí surgiu uma chácara lá na Ecológica de Pinhais para comprar. E era o valor basicamente de Ideia. Eu falei, pô, mas essa chácara está um pouco barata. Por quê? Ele falou, não, porque ela é uma posse. Ela vem de uma invasão. Eu falei, fulano, me desculpe, mas eu não faço esse tipo de negócio.
Porque essa terra tem dono e foi invadida. Veja, se ela tivesse legalizada e o governo tivesse dado escritura, é diferente. Aí quem invadiu é que vai responder. Mas eles não tinham escritura. O camarada que queria me vender olhou para minha cara como se eu fosse maluco. Nessa chácara hoje tem 2 enormes chácaras de rico que toparam o negócio. E que provavelmente quando for legalizado ela vai subir o valor 10 vezes. Mas eu não faço esse tipo de negócio. Olha, já vi crente fazer cada negócio, vai comprar o carro. Você tem o recibo? Não, fica tranquilo, olha, tem um primo meu lá em Ponta Grossa, aí o cunhado dele mora em Ivaiporã, e o recibo está lá em União da Vitória, e a gente passa em Mafra e reconhece o cartório, beleza? Pode comprar aqui, beleza. Não, mas tem multa? Não, eu garanto. Tem crente que faz isso. A gente percebe outro caminho, Abraão. Abraão fez segundo o costume da terra. O que Abraão está fazendo aqui? Vamos entender o raciocínio, vamos fazer uma conjectura. Abraão está preocupado com o próprio futuro dele. Nessa cova aqui, nessa caverna, vai ser enterrado Abraão, Sara, Jacó, Lia, Rebeca, Isaac. Não sei se as 2 concubinas também não foram enterradas lá, mas acho que a Bíblia não cita. A única que não vai ser enterrada aqui é Raquel, porque Raquel morreu no parto de Benjamim. Mais ou menos o que Abraão está fazendo. Peraí, se eu morrer, o que vão fazer com os nossos mortos? Eu preciso ter algo garantido, eu preciso ter algo seguro. Por exemplo, uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito antes da pandemia, dormir. Eu estava para comprar uma cremação. Com certeza hoje está custando 5 vezes mais. Burro. Ah, pastor é burro? É chefe do sindicato dos burros. Porque precisa ter um lugar, alguém vai morrer. Eu descobri uma coisa, nossa, na minha família vai ter um que vai morrer primeiro. E provavelmente vou ser eu. Que eu sou o mais velho. Percebe? Você fazer as coisas direito. É o que Abraão está raciocinando aqui. Ele quer uma sepultura correta, que ninguém vai tomar. Gente, para vocês terem uma ideia, esse aqui vai ser o único pedaço de terra em nome de Abraão em toda a terra de Canaã. O único. Olha que interessante. Então ele faz o negócio tudo na lei. Quando ele chama o povo, e ele faz de uma maneira em que honra o povo. Mas nós vamos explorar isso um pouco mais à frente. Vamos lá, versículo 10. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, tá dou, sepulta a tua morta. Veja, Abraão respeita o povo, porque esse negócio aqui é feito nas portas da cidade, segundo o testemunho dos anciãos. Isso aqui equivale ao cartório de registro de imóveis hoje. É o que Abraão está fazendo. E quando Efrom fala, te dou, mais ou menos é aquele linguajar assim, você entra numa loja, aí aquela loja tem uma obra de arte, aí você pergunta qual o preço. O cara fala, olha, eu posso te dar essa obra por um preço razoável. É isso que está falando aqui, não está dizendo que vai dar. Está dizendo, olha, não está à venda, não vou vender. Efrom fala, não, podemos fazer negócio sim, sepulta a tua morte, não vou colocar obstáculo. Lógico, sem contar aqui, veja, na porta de uma cidade, essa cidade tinha rei, esse rei tinha exército, tinha governo, esse governo cobrava imposto. E um dos impostos que era cobrado era imposto sobre a terra. Então Efrom talvez estava se livrando de uma bucha. Mas ele se propõe a vender.
Eu tenho que entender o contexto da época. Gente, fazem 4.050 anos, mas já tinha imposto, já tinha governo, já tinha sociedade, já tinha corrupção. Já tinha tudo isso. Como é hoje, só mudou a diferença nossa. Amém? Vamos seguir um pouquinho, vamos ver o desenrolar da história. Versículo 12. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. Olha o testemunho público de Abraão, a humildade. Gente, Abraão tinha vencido 5 reis. Abraão podia chegar atropelando ali. O que era a cidade de Hebrom para quem venceu 5 reis? Não era nada. Mas Abraão vai lá, gente. O crente tem que respeitar o pessoal da cidade, do seu bairro. Meus filhos sabem disso. Eu cumprimento todos os cachaceiros. Eu cumprimento todo mundo. Nunca tratei ninguém por cima. Tem gente que, o pessoal por aí às vezes me chama, o paulista. Não sabe nem meu nome, mas todo mundo me cumprimenta. Eu passo pelas pessoas na rua, quando eu vou caminhar, quando eu vou andar de bicicleta, as pessoas me cumprimentam, porque eu cumprimentei primeiro. Tem gente lá em 4 Barras, quando eu passo, que eu já passo aí, guerreiro, que eu chamo de guerreiro, que é pro cara gravar que sou eu. Quem é que sai por aí chamando de guerreiro? Ninguém, né? Pessoa quando me vê, espera, a pessoa que está entrando me vê, dá uma segurada só para me cumprimentar. É assim que o crente tem que ser. Agora, curioso, isso aprendi com meu pai. É uma questão de boa educação, de respeito ao próximo. Agora, como cristão, como que os seus vizinhos olham para você? Como alguém horrível? Como alguém de mau testemunho? Alguém que desrespeita todo mundo? Ou você é uma pessoa que é bem visto? O vizinho olha e fala, olha, ele é chato, que ele é crente. Mas é um chato que é gente boa. Sempre cumprimenta. Nunca veio dar uma por cima de santão. Sabe, isso nós temos que ser em tudo, respeitar. Dar bom testemunho. Veja, lá em Timóteo fala que os presbíteros têm que ter bom testemunho de fora, e também fala que os velhos têm que ser graves, sóbrios, cordados. Cordado é aquela pessoa estruturada pela coluna vertebral. Entendeu? É assim que o crente tem que ser. Muitos dos que se dizem crentes hoje em dia não valem um pingo d'água. Só dá mau testemunho. Horrível. Vamos seguir. Versículo 14, é isso. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe, meu senhor, ouve-me. Peraí, eu acho que eu perdi É o 13, isso aí, vamos lá. E falou Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo, mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo darei, toma-o de mim, e sepultarei ali minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Gente, aqui tem uma dúvida, tá? Por quê? Um ciclo de prata, normalmente na Bíblia, é 11 gramas e meia. Você olhar na referência da sua Bíblia, você vai lá, versículo 11 gramas e meia. Pode olhar aí, Nádia. O que acontece? Abraão pesou dentro desse ciclo 4,5 kg de prata. Só que veja, se foi assim, Abraão pagou uma fortuna na terra. Tudo bem que ele tinha ganhado 1000 ciclos de prata de Abimeleque. Lembram que Abimeleque deu 1000 ciclos para ele? Só que veja, para vocês terem uma ideia, e aqui fica a dúvida dos teólogos, Jeremias comprou um campo
1.300 anos depois, nas portas de Jerusalém, pagou 17 ciclos. Davi, 1000 anos depois, comprou a eira de Araruna, Araruna é o nome dele, isso, para sacrificar, e pagou 50 ciclos. Então existe uma dúvida aqui. Ou o ciclo dos mercadores era outro e a gente não tem como saber, ou Abraão pagou uma grana na terra. Mas ele tinha. Agora veja que interessante, aqui entra uma coisa. Deus já tinha dado recurso. Por exemplo, eu aprendi assim na igreja que eu fui salvo. É o mover de Deus, 3 coisas vão acontecer. Você vai ver santidade e arrependimento de pecado. Deus está movendo. Você vai ver novas lideranças e pessoas amadurecendo no Senhor. E você vai ver recurso financeiro para a obra. Como é que as igrejas, muita gente faz hoje? Vai comprar uma propriedade de 1 milhão. Aí tem 10 mil. Aí fala, vou dar de entrada o sinal pela fé. E vai assumir uma pequena dívida de 990 mil. Aí vai vender tijolinho, vai vender óleo, vai fazer campanha, vai botar carro de som, vai fazer show. Eu já penso ao contrário. Por exemplo, na igreja que eu fui salvo, eles queriam comprar uma chácara na região de São Paulo. E São Paulo a terra é cara. E o pastor Marcelo, um dos sinais que ele orou, ele falou, eu quero um sinal financeiro consistente. A chácara custava 220 mil. Eu lembro, eu conheci essa irmã. Primeira vez que eu entrei na igreja, essa irmã sentou do meu lado, irmã Cecília, uma serva do Senhor. Eu lembro dela porque o pastor Marcelo mandou abrir João 4:24. E eu abri na minha Bíblia, fui no índice, abri minha Bíblia, não tinha João 4:24. Acabava no 21. Aí eu virei para a irmã e falei, irmã, o negócio é o seguinte, eu acho que eu estou com a Bíblia errada, que não tem aqui o 24. Ela parou de óculos, né, bem distinto, uma senhora distinta, olhou e falou, ô querido, você está em 1 João, é no Evangelho de João. Aí o pastor Marcelo queria ler, Deus é Espírito, é necessário que os que o adorem Espírito e verdade. Até quando ele leu aquilo, meus olhos abriram. Falei, nossa, é verdade, Deus é Espírito. Essa irmã Cecília era uma funcionária pública. E ela ficou uma semana correndo atrás do pastor Marcelo. No domingo, que estava começando a campanha de oração para ver se adquiria a chácara, ela conseguiu pegar o pastor Marcelo. Aí ele conta, que ele falou, pastor, preciso falar com você. Ele falou, pode falar, irmã. Ele falou, não, mas não pode ser aqui, pastor. Aí ele falou, então vamos para o meu gabinete. Aí foi o pastor Marcelo, a pastora Valneide e a irmã Cecília. Chegou no gabinete, ele abriu a bolsa, puxou o talão de cheque, preencheu o cheque de 80 mil reais. Ano 2000. Isso era abril de 2000. Pra vocês terem uma ideia, ela puxou e falou, pastor, que Deus dê sabedoria, porque isso é o dízimo de uma vida. Era o sinal financeiro que o pastor Marcelo queria. A chácara custava 200 mil, Deus deu a entrada. E aí pagar depois foi tranquilo. Percebe? Quando Deus está no negócio, Ele manda o recurso. Antes de Sara morrer, antes de Efron fazer o preço, de uma maneira não ortodoxa, Deus proveu o dinheiro para Abraão, entre tudo que ele já tinha. O que os crentes fazem? Pastor, deixa eu mostrar a bênção. Aí mostra lá o carro. Nossa, irmão, que bonito, tal. Aí eles começam a olhar, né? 2021, 2021, bacana. Aí, olha, inclusive vem com uma Bíblia aqui no porta-luva, 84 parcelas de 777. Ó, pastor, foi de Deus, 777. Vou pagar até me aposentar. Isso não é bênção. Percebe, gente? Entenda. Deus, ele dá o recurso primeiro, aí você recebe o recurso, você ora a Deus o que é para fazer com aquele recurso, e depois disso você age. A gente quer fazer tudo ao contrário, porque a mente está errada.
Aqui esse exemplo de Abraão é correto. Gente, quanta dívida na igreja, quanta gente endividada, não era para ser assim. Por exemplo, na nossa igreja todo mundo ganha o suficiente para comer e para vestir. Todo mundo. Se houve um desequilíbrio nisso é porque gastou errado. Se não houve nenhuma enfermidade, se não houve nenhuma urgência, que pode acontecer. Você vê eu na minha cirurgia de olho, se não estou calçado, tinha me quebrado. Tive que pagar tudo à vista. Se eu não tivesse me prevenido antes, guardando ali 100, 200 por mês, tinha me quebrado. Então aí fica de exemplo. Mas você vê, Deus mandou recurso antes. Foi montado, gente, posições financeiras seguras são construídas dia após dia. Para mim guardar R$100 no final do mês, eu preciso guardar R$3 no dia. Para guardar R$3 no dia, eu preciso deixar de tomar aquela latinha de Coca-Cola. Senão jamais eu vou guardar. É assim que se faz. Então a gente percebe claramente aqui até, isso aqui poderia ser introduzido no seminário de finanças. Mas voltando para a palavra, fechando paraquedas e voltando aqui de volta, vamos seguir. Versículo 17. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno em redor, se confirmou a Abraão em possessão, diante dos olhos dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Het em possessão de sepultura. Veja que interessante, gente. A terra aqui não era uma pequena propriedade. Por que as árvores são importantes? Qual que era a matéria-prima de construção? Madeira e pedras. Então, o preço que Abraão pagou, tudo bem que ele não questionou. Vocês já viram como é que é comerciante oriental? A cultura oriental é assim, uma coisa interessante. Cultura oriental, você entra na loja. Aí você pergunta, qual que é o preço desse tapete? O cara fala, $2 mil. Aí você olha, não sei o que, aí você vai saindo da loja, já tá bom, obrigado. Ele fala, não, pera, mas eu tô vendo aqui, eu fui com a sua cara, eu sou brasileiro. Ronaldo, sabe? Eu não vou falar Neymar, que eu não gosto muito. Não, eu gosto de Neymar, mas é que eu não ligo. Eu faço pro senhor 1.500, não é assim a cultura oriental? Gente, isso aí é milenar. Na cultura oriental, eles mandam o preço lá em cima. Você pode ver, vendedor de jaqueta de couro falsa na porta da sua casa. Ele põe o preço lá em cima. Vendedor de tapete põe o preço lá em cima. Eu lembro que uma vez o vendedor de rede, ele veio oferecer para mim uma rede R$40. No final da conversa estava vendendo 2 por 10. Entendeu? Isso há, gente, uns 15 anos atrás. Entendeu? Eu lembro que uma vez o cara veio vender uma colcha que eu tenho até hoje na minha casa. Colcha boa. Mas o preço que ele ofereceu era 5 vezes mais. Eu comprei acho que por R$10. E fiquei feliz da vida. O que acontece? Eu imagino que a terra valia. Porque Efron mandou o preço e Abraão não questionou. Pagou, assinou os documentos, fez um negócio juridicamente seguro, tudo certinho, a terra é dele, sacramentado. Isso aqui tem uma coisa muito importante.
É a questão que eu já comentei alguma coisa. Veja, nós precisamos ter nossas casas, nossos carros, tudo que a gente tem, documentadinho, imposto pago, tudo em ordem. Ah, mas o governo é ladrão. Não importa, o governo ladrão foi Deus que pôs. E se ele é ladrão, vai orar, bota o joelho no chão que Deus está executando o juízo. Porque todo governante foi colocado por Deus. Se Deus colocou um governante corrupto, é para judiar do povo. Percebe? Não cabe a mim. Eu tenho que cumprir minha responsabilidade. Lembra que tentaram pegar Jesus de sopetão, quando falaram é lícito pagar o imposto a César? Jesus falou, me dá a moeda. O que está escrito aí na moeda? Ah, tem o rosto de César. Então, a César que é de César, a Deus que é de Deus. Porque ali Jesus podia ser acusado de uma sedição baseada na sonegação de impostos. Foi que nem o caso da mulher adúltera. Ó, pegando essa mulher em adultério. E a lei de Moisés manda apedrejar a armadilha. Se Jesus fala apedreja, ele ia se ver com a autoridade romana, porque ele não tinha autoridade para mandar apedrejar, ele ia ser culpado de homicídio. Tanto é que o Sinédrio, para crucificar Jesus, teve que pedir autorização de Pôncio Pilatos. Percebe? Só que Jesus não podia deixar de falar contra a lei de Moisés. Olha a armadilha, gente, coisa bem elaborada, do capeta. Aí Jesus para, rabisca e fala, olha, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Aí todo mundo foi largando a pedra e saindo, percebe? Então assim, nós precisamos fazer as coisas corretas, certinho. Por exemplo, quem anda comigo sabe que eu, para comprar, eu cavoco. Eu sou chorão. E normalmente eu encontro as coisas num preço bom. É uma facilidade que Deus me deu. Mas eu cavoco. Não tem problema você cavocar, não tem. Agora, por exemplo, quando eu vou comprar de alguém, eu também tenho aquilo de medir. Por exemplo, eu não gosto de tirar a comissão de ninguém. Porque a pessoa está lá trabalhando. Da mesma maneira que eu não gosto de tirar minha comissão. Eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, um irmão, não me lembro da igreja dele, queria tirar os DVDs cristãos da gente, praticamente sem lucro nenhum. Eu olhei na cara dele e falei, irmão, o negócio é o seguinte, não dá para negociar com o irmão, dessa maneira eu não vou mais visitar o irmão, não estou precisando do dinheiro do irmão, porque isso que o irmão está fazendo está errado. Se eu deixar, o irmão vai querer que eu pague o DVD para o irmão. Nossa, quando eu falei isso, ele vermelhou, graças a Deus ficou envergonhado. E sabe que nunca mais pediu desconto? Ficou com tanta vergonha que nunca mais pediu desconto. Você não vai extorquir as pessoas. Outro dia eu estava no posto de gasolina abastecendo, veio um senhor de uns 65 anos vendendo pano de cozinha. Aí eu falei, quanto é que tá? Ele falou 4 por 10. Aí eu nem perguntei nada, ele falou, mas o que os caras pedem 5 por 10, o pano é pior. Eu falei, não precisa se preocupar não, dá um. Fui com a sua cara, vou levar um, não vou comprar toda hora. Mas eu acho que está precisando lá em casa, vou dar uma força. Nossa, o homem ficou feliz da vida. Por que R$10 para ele? Aí ele falou, deixa eu falar com o senhor, eu pago minha luz, pago minha água, pago um monte de continha lá em casa com essa venda dos panos aí. Falei, isso aí, Deus abençoe. Uma hora eu vou evangelizar, uma hora ele vai dar mole e já vou dar nos dedos dele. Boa ideia, vou voltar lá. Sabe, nós temos que ser justos nos nossos negócios. Nós temos que ganhar dinheiro e fazer com que os outros ganhem. Temos que valorizar o dinheiro que Deus nos dá, sem esbanjar. Mas temos que fazer tudo dentro da lei. Temos que fazer tudo em ordem. Hoje em dia nós vivemos uma cultura mais ou menos assim. O cara está lá vendendo o carro. Aí você vai perguntar, por que você está vendendo o carro? Ó, minha esposa está em tratamento. E eu preciso pagar um tratamento para ela. Aí o carro vale 20 mil, o cara chega e fala, dou 15. Isso é pecado. Você sabe que o carro vale, por exemplo, 22. O cara já está dando um desconto de 10 mil.
de 10%, e você ainda quer tirar mais só porque ele está necessitado, isso é quase extorsão. Entendeu? Por exemplo, uma vez eu vendi uma moto aqui para uma menina, moto chuchu, fez um negocião, e ela estava com o dinheiro da rescisão. Eu sabia que ela estava com o dinheiro. E se eu puxasse no preço, ela pagava, porque ela gostou da moto. Daí eu dei o preço normal que eu estava pedindo, ela falou, tudo bem, a moto é minha. Falei, tá jóia, fechou. Não me aproveitei, porque a moça pegou o dinheiro da rescisão, tinha que sobrar um dinheirinho para ela. Eu falei, você só faz conta, que você vai gastar 300 para fazer a transferência. A moto tá boa, mas às vezes você vai querer fazer alguma coisinha. Ela falou, não, eu tô, obrigado senhor, eu tô. Aí depois eu perguntei, falando de Jesus, congregava na presbiteriana lá de Pinhais. Entendeu? Falei, tá vendo? Uma crente. Então assim, nós temos que temer a Deus nos nossos negócios. Os nossos negócios têm que glorificar a Deus. Eu tenho que agir dentro da lei. E se acontecer algum problema, eu tenho que acertar tudo em ordem, da maneira que der. Às vezes pode pegar de emergência e tocar o barco. Tudo isso a gente aprende com Abraão. A partir daqui, Abraão tem uma terra que ninguém vai tomar. E todos os descendentes principais de Abraão, que o livro do Gênesis fala, até José. José, quando morre, fala, Deus vai visitar vocês, vocês levam os meus ossos com vocês. José deve ter passado por um processo de mumificação, que era feito no Egito, e 400 anos depois, o povo saiu com os ossos de José. Foi enterrado aonde? Na caverna de Macpela. Então é tudo isso que a gente aprende nessa palavra. Quando a gente olha, parece um capítulo simples. Mas o que nós vimos nessa noite? Essa geração vai morrer, o bastão vai ser passado, nós temos um tempo finito na Terra, temos um tempo de amar as pessoas de maneira prática, e na nossa geração corrida dos smartphones, que se a gente não colocar o limite, a gente vende a nossa vida para o smartphone. Nós temos perdido muito tempo, inclusive de fazer coisas que realmente interessam. Até eu tenho começado a fazer conta do horário no celular, onde mexe, então eu ponho horário para tudo. De manhã eu pego alguma coisa no celular, é no devocional. À noite, depois foi embora, não sei o que, eu tenho um tempo com o Rodrigo, a gente vê um vídeo ou outro, vê alguma coisa, às vezes a Paula assiste junto. Aí a gente fica no celular, tipo 45 minutos, 1 hora. Aí é parque de diversões, o meu QI desce para 5, aí é parque de diversões, mas mesmo assim engraçado, eu gosto de usar para pesquisar coisas referentes à atualidade bíblica, entendeu? Então precisamos tomar cuidado, o tempo passa, a vida é finita. Uma hora Deus vai nos chamar. E o nosso tempo é um só. E não pensa Humberto, não pensa Luísa, não pensa Rodrigo, Mateus e Nádia, que o tempo de vocês não passa voando. Na minha cabeça, eu lembro muito bem o que eu fazia com 22 anos de idade, quais eram minhas prioridades. E eu não tive a oportunidade, como vocês, de servir a Deus nessa tão tenra idade. Usem bem essa oportunidade. Porque os anos contados com o Senhor rendem muito mais. Posso falar para vocês esses últimos 21 anos andando com Deus. É uma vida gostosa. Os medos foram embora. A paz que transcende todo entendimento habita no coração. Vale a pena. Se acorda de manhã, tá leve. Não tem acusação. Comete um erro ou outro, é lógico, nós somos ser humano. Mas vale muito a pena. Amém? Vamos orar? Espero eu acabar de orar. Senhor, em nome de Jesus eu oro te agradecendo por essa palavra. Oro pedindo, Pai, que nós tenhamos um coração sábio, que possamos ter um coração que te agrada,
que possamos, Senhor, estar vivendo a nossa vida com sabedoria, remindo o tempo. Não permita, Pai, que nós desperdicemos a nossa vida com tolices, mas ao contrário, que possamos aplicar nossa vida no reino, aplicar nossa vida para a nossa família e aplicar nossa vida naquilo que realmente importa. Tem misericórdia de nós, nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém.